Perfeito. Obrigado aí, Vanderlei. Obrigado a todos aí pela participação no dia de hoje. Vocês estão inaugurando mais um ciclo de lifelong learning, né, de educação continuada e do processo de democratização de governança que o Selinit promove às quartas-feiras. Hoje, o modelo é da Master 45, né? É uma masterclass, onde sempre teremos um palestrante falando sobre um assunto relacionado à governança, né? Esse modelo, né, ele contempla 20 minutos de uma explanação, né? E se vocês tiverem dúvidas ou complementos ao longo da conversa, vão usando do recurso do levantar a mão, entrando em fila, que assim que a gente terminar a palestra, a gente abre os microfones para que vocês possam fazer as perguntas diretamente aí para o palestrante, né? Então, para abrir esse novo programa do Selit, né, nós convidamos Vanderlei Passarella para poder falar sobre o assunto que é a desmistificação da carreira do conselheiro. Então, Vanderlei, entrego para você fazer a sua introdução, né, e dar o seu show aí em governança para a gente. Obrigado. Obrigado pelo voto de confiança de falar em show. Muito bom. Para mim é uma honra aqui, um prazer falar de um assunto que eu tenho falado nos últimos 7, 8 anos aí com certa veemência e constância. Mas eu trago aí um ponto que eu acho que ele é extremamente importante hoje em dia, né? Dado que nós estamos vendo crescer, né, a carreira, crescer o movimento, até as escolas que estão oferecendo, quer dizer, e aí eu queria trazer um pouco do ponto. Essa carreira está em crescimento mesmo? Essa carreira ela é interessante? O que precisa? Será que eu posso simplesmente fazer um programa, um curso, às vezes um curso até mais rápido, e eu já ficar seguro que eu vou estar preparado para uma carreira de conselheiro? Então, acho que era trazer um pouquinho das perguntas que têm sido feitas, né, de uma maneira geral. Eu até tenho escrevido sobre isso, colocado no LinkedIn, porque eu acho que a gente tem que olhar um pouquinho com critério, né, para o que está acontecendo e como é que eu me posiciono. Eu que estou nessa carreira, eu que estou buscando, eu que estou me aprofundando nisso, como é que eu me posiciono, o que eu tenho que diferenciar, como é que nós podemos fazer para chegar lá. Primeira coisa que eu ia falar, antes de mostrar aqui o slide, né, que eu desenvolvi aqui um conceito até novo, falar de um tripé da carreira, eu queria falar que o mercado realmente cresce. A gente tem sentido demanda, né, por conta das empresas, e estamos sentindo uma procura por conta dos processos de desenvolvimento de governança. Então, a maioria aqui talvez nos conheça, ou pelo menos uma boa parte, e sabem, né, que nós temos nosso programa principal, o PFC. Então, só a nível de exemplo, nós vamos ter nessa próxima turma aí quase mais de 50 participantes, sendo que uns 25% são empresários. Então, assim, é uma notícia extremamente interessante, né? Essa procura que nós estamos tendo no nosso programa básico, que vai voltado, né, para esse público. Já tivemos uma outra turma anterior com mais de 30% de empresários, então estamos percebendo que realmente a coisa vem se desenrolando. Portanto, a demanda aumenta. Agora, como é que vai ser a questão da oferta? A questão da oferta, nós temos uma oferta hoje de conselheiros realmente grande, então nós precisamos entender, né, se até que ponto, e essa é a pergunta aí de 1 milhão, né, de dólares, né, vamos ter um equilíbrio. No meu livro, o Conselheiro de Empresas, né, o que você precisa saber de uma carreira promissora, eu falo lá, eu faço um cálculo, demonstro lá que nós temos mais ou menos umas 150 mil posições potenciais para conselheiros consultivos no Brasil. Agora, o que não podemos acelerar é essas 150 mil posições, de fato vão se converter, porque elas são potenciais? E a segunda pergunta, não sabemos qual a velocidade. Então, a velocidade de desenvolvimento desse mercado vai depender de uma série de fatores, de variáveis, né, que são às vezes até incontroláveis. A gente não pode testificar como é que vai ser. Então, a partir dessa visão, né, que a gente não consegue entender de fato qual é nem a velocidade nem o alcance, eu acho que a gente tem que olhar para nós mesmos, né, olhar para nós enquanto conselheiros, o que nós precisamos fazer. E é isso que eu quero trazer agora, um pouco dessa desmistificação, começando aqui com um slide, né? Então, primeiro, acho que vocês já devem estar vendo aqui o slide, né?
desmistificando a carreira de conselheiro, o que que é isso? Eu quero trazer, primeiro aqui tem o meu mini currículo, eu vou deixar aqui na tela por um tempo, porque depois se alguém tiver interesse em ver a gravação, pode olhar lá e ler, né? Não faz sentido eu ler isso aqui, até porque uma boa parte já me conhece. Mas vamos entrar no aspecto efetivo, né, dessa questão da carreira de conselheiro. O que que eu vejo nesse ponto? Eu vejo o que eu chamo aqui de um tripé. Um tripé porque tem alguns elementos aqui que alguns, às vezes, acabam não considerando com a importância que tem. O que é esse tripé da carreira de conselheiro? Que não está no meu livro, tá? Isso aí já é uma conceituação que a gente traz aqui diferente. Esse tripé da carreira do conselheiro nada mais é do que pré-requisitos junto com preparação e junto com networking qualificado, tá? Esse tripé eu trago aqui uma reflexão para todos, e vejam que lá no topo, lá em cima, existem os pré-requisitos. E eu acho que isso é o que tem sido negligenciado. Né? Negligenciado por quê? Vamos nos colocar na pele de um acionista que está contratando um conselheiro, tá? E, obviamente, vocês sabem disso, quem contrata conselheiro são os acionistas, são os fundadores, são os sócios fundadores ou partners, né, que vão montar ou que vão operar ali o seu conselho. O que eles vão olhar nesse conselheiro? Antes de tudo, se ele tem um nível de experiência acumulada, de preferência superior a desses acionistas. Por quê? Eles vão tomar decisão ali naquele colegiado. Eles vão precisar de debater questões extremamente importantes, ou seja, vão precisar contar com gente qualificada e extremamente bem preparada. Portanto, uma das coisas que a gente sempre traz, olha, precisa olhar para esses pré-requisitos. Eles são algo que vão ser determinantes no sucesso da sua carreira. Esse pré-requisitos, nós temos aqui uma ajuda, né? Tem até o QR Code para quem quiser. No nosso site do Celint tem lá um quiz que diz assim: sou um conselheiro potencial? E nesse quiz está lá a questão dos soft skills, dos hard skills, dos gaps imprescindíveis e dos diferenciais que você precisa olhar como pré-requisito, né, para a sua carreira. A questão do pré-requisito, então, passa pelo seguinte questionamento. Não adianta eu só pensar na minha preparação ou no meu networking. Eu preciso também olhar para os meus pré-requisitos e trabalhar com eles. Está aí uma área de trabalho que muitas vezes é negligenciada. Eu posso olhar e falar, poxa, está faltando essa experiência ou aquela. Eu preciso também galgar em paralelo ou antecipadamente essas questões. Eu trago muito, né, quando eu falo aí de pré-requisitos, eu trago que é importante para o conselheiro ter tido a experiência de um negócio como um todo. É o que eu chamo de visão geral de negócio, que está lá no meu livro. O que é essa visão geral de negócio? Ou eu fui o diretor de uma unidade de negócio da companhia, ou eu rodei uma pequena filial, ou eu fui empreendedor em paralelo com a minha carreira, ou eu participei do board executivo de uma forma veemente, tomando decisões ali, junto com todos os executivos e o diretor-geral da companhia. Enfim, eu tive exposição a essas decisões que são mais amplas, né? Decisões que têm a ver com o escopo geral de um negócio. E é isso que vai me dar essa experiência para eu poder sentar no conselho, porque lá no conselho eu vou falar e decidir sobre tudo. Eu vou estar opinando sobre todas as questões atinentes à vida da empresa. Portanto, eu olhar para os meus pré-requisitos e fazer um balanço, entender, há alguma coisa que está faltando? Eu posso me expor, eu tenho essa experiência, como é que eu posso compor isso? Isso é especialmente útil para os mais jovens, né? Porque ainda tem mais chão pela frente, mas isso não tem limite de idade, quer dizer, não é uma questão de idade, mas de maturidade. Então, é preciso olhar esses pré-requisitos e a gente ajuda a fazer isso, e até nos nossos programas, a gente faz um certo escrutínio para ver quem está ali qualificado, né, para poder entrar na carreira. Mas é óbvio que os pré-requisitos têm que caminhar em paralelo também com um networking qualificado. Né? O nosso networking também está aqui, para quem quiser ver, tem aqui um QR Code que vai levar ali para a nossa área de Alumni, Alumni Plus, mas eu sempre falo que a carreira do conselheiro ela é autoral. Nós precisamos olhar para esse conjunto
de networking, que a gente chama de qualificado, e falar até que ponto eu sou o dono disso, eu sou o piloto desse networking. Porque, enquanto executivo, há uma certa tendência de eu contatar 2, 3, 4 headhunters e falar, eles trabalham para mim, né? Vão buscar oportunidades de me recolocar ou de me colocar numa posição superior. Mas, enquanto conselheiros, né, a gente tem que entender que os headhunters eles trabalham menos de 20% das vagas de conselho. E isso não tem mudado, apesar de os headhunters estão penetrando cada vez mais no mercado, mas as vagas que são geradas de outra forma são muito maiores. Então, o networking qualificado ele é extremamente importante. Eu preciso ser disciplinado para olhar para isso e sempre lembrar que é autoral, eu preciso pilotar. E é muito interessante, né, trazer a ideia do autoral, porque enquanto conselheiro, principalmente nas empresas fechadas, familiares, que tem mais de 95% das vagas de conselho, se a gente olhar o que é o papel do conselheiro, ele é alguém que pilota, ele é alguém que está ali transformando, ajudando a transformar construtivamente a companhia, e ele vai ter que lidar com diversas questões, questões inclusive de conflitos, de mediação, de psicologia. Essa semana mesmo eu estava num grande grupo, né, onde a gente está desenvolvendo a governança com eles, lá eles já têm uma governança, mas quando eu parei para conversar são 4 holdings, né, familiares, quando eu paro para conversar com as holdings, eu começo a perceber, primeiro, que o buraco é mais embaixo. Cada holding tem também, dentro da sua própria família, né, no ramo, que são 4 famílias, então, dentro de cada própria família tem divergências profundas, né, que precisam ser apaziguadas, caso contrário, as questões de governança não avançam. Então, olha só, precisa esse conselheiro, né, quem está lá ajudando, seja se for um consultor também, para desenvolver governança, precisa ter esse escrutínio de entender como é que você vai mexer com os seus pauzinhos, né? Usar da sua psicologia, usar de todo o seu cabedal de conhecimento para poder fazer avançar os quesitos de governança. Então, networking é algo que é um pilar essencial, junto com os pré-requisitos, mas que também precisa de uma capacidade de pilotar, de estar à frente, de ser disciplinado e fazer isso de forma constante. Então, está aqui o meu segundo pilar. O terceiro pilar, e é bastante lógico, é o pilar da preparação. O pilar da preparação, também está aqui o nosso QR Code, que vai para a nossa trilha. A gente tem muito orgulho aqui no CIT de falar, nós temos uma trilha realmente bem estruturada, né, para dar essa preparação de conselheiro. O que eu devo fazer enquanto conselheiro? Né? Quando a gente olha os pré-requisitos que tem aqui, hard, soft, diferenciais, a gente vai encontrar um paralelo nisso na nossa trilha. Eu vou dar um mergulho nela agora, para poder deixar isso até mais claro, tá? E levar para todos vocês a noção de que não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. A carreira de conselheiro não é uma carreira que você vai desenvolver porque eu fiz um curso de fim de semana ou porque eu fiz uma preparação até em Harvard, Stanford, seja lá qual for. Não estou querendo nem trazer aqui à baila escolas menos qualificadas e nem as escolas mais qualificadas. Eu quero trazer o seguinte, isso é uma maratona. É um conjunto de atividades, seja olhando os seus pré-requisitos e tornando-os cada vez mais adequados, seja fazendo um network que demanda tempo e disciplina, seja se preparando. Por quê? Essa preparação, e agora vamos olhar aí essa maratona de preparação para a carreira de conselheiro, ela está aqui, né? Pelo menos aqui a trilha do Celite. Como é que ela é montada, a trilha do Celite? Sei que vocês já tiveram acesso, mas ela tem um programa de entrada aqui que é bastante generalista, que te dá uma visão de todos os tipos de conselho, todos os tipos de atividades que você vai exercer enquanto conselheiro, te fala das competências, fala do mercado, que é o PFC, um programa que já está aí na 34ª turma, e tem sido extremamente bem recebido no mercado. Por isso que eu falei que agora a gente vai ter mais de 50 participantes. Então, ele dá, vamos dizer assim, aquela energia de ativação, aquela visão geral necessária para a carreira de conselheiro. Logo em seguida vem o Concertif. O que é o Concertif? É a nossa certificação para conselheiro, que tem 40 horas. E são disciplinas que são concatenadas, e esse talvez seja o nosso grande diferencial. Disciplinas dentro do Concertif, quem já fez aqui, que está participando, sabe até se manifestar sobre isso, elas têm uma lógica de continuidade, não é um pupurri, eu brinco, né? Não é um pupurri de disciplinas, que às vezes são até algumas que são legal de ter, né?
talvez assim, vamos falar sobre como é que é o conselheiro no processo de inteligência artificial. Isso não cabe numa certificação, porque isso é um complemento. Você precisa ter o corpo principal, aquilo que vai ajudar você a conseguir negócios da maneira mais rápida, conseguir que os negócios aconteçam, os resultados aconteçam na companhia de uma forma mais rápida. E é isso que faz o Concertif. Portanto, ele trabalha muito mais os hard skills. E aí nós vamos para a avançada. A certificação avançada trabalha os soft skills. Então, nós temos uma carreira lógica aqui, né? O PFC, aqui vamos dizer assim, é o cerne da nossa trilha, é o centro nevrálgico da trilha, o PFC, o Concertif avançada. Um que vai te dar a visão, a energia de ativação, o Concertif, que são os pilares aí dos hard skills, e a avançada, que vai te trazer esses soft skills necessários para a carreira de conselheiro. Se ainda, por cima, você complementar com alguns dos nossos cursos complementares aqui do nosso satélite, aí sim você pode receber o certificado de expert em governança. E qual é o papel desses complementares? Eles vão fazer exatamente o que a gente falou lá nos pré-requisitos, complementar gaps imprescindíveis. Olha, eu tenho um gap muito grande aqui em finanças, né? Que está aqui o fim, então as finanças estratégicas é importante eu mergulhar, então eu vou fazer o curso de finanças. Não, eu quero trabalhar, eu sou bom em inovação e tecnologia, mas eu quero aprofundar ainda mais, então eu vou fazer o CTD, isso vai me tornar um diferencial maior. Ou então eu sou bom em mediação, mas vou ficar melhor ainda mais nisso, vou fazer uma mediação no âmbito da governança. Então, a nossa trilha tem essa lógica, né, que ela vai numa cadeia constante e vai também ajudando a suprimir gaps e trabalhar diferenciais. E aí é óbvio que tem as outras vantagens, né, de ser um alumni aqui, as vagas que a gente desenvolve e que compartilha nos nossos grupos, você pode também vir aqui para o Alumni Plus. Mas o ponto que eu queria trazer, né, e sem entrar no aspecto aí, tanto do Alumni Plus em detalhes, que depois a gente pode até, quem quiser ter interesse, entra lá no QR Code, eu acho que é voltar, né, para reforçar esse nosso tríade aqui, tripé, que eu chamei. O que ele traz à baila? Que nós precisamos olhar aspectos diferentes para poder realmente nos diferenciarmos. E aí a questão de desmistificar. Primeira desmistificação. Mercado cresce? Sim. Talvez ele não cresça com a mesma velocidade com que está crescendo a oferta de conselheiros. Então, esse é o primeiro ponto de atenção. Segundo, nós precisamos fazer dessa carreira, quem está disposto, quem gostou, quem está disposto a segui-la, precisa encarar que não é uns 100 metros, é uma maratona. E até essa maratona é mesmo dentro do próprio conselho. Eu posso levar algumas semanas, alguns meses, alguns anos para conseguir meu primeiro conselho, mas quando eu entrar no conselho, certamente eu vou levar também alguns anos até conseguir que os resultados e que a pauta de governança seja realmente implantada. Isso eu tenho vivenciado aí nos últimos 20 anos, né, que eu atuo como conselheiro. Então, de fato, é uma maratona em todos os sentidos. Temos que desmistificar também isso. A transformação de uma empresa pela governança é um processo que ele vai se realizando ao longo do tempo. Assim como é o processo de sucessão. Né? Governança e sucessão têm uma relação muito intrínseca nas empresas familiares. E a sucessão não é um evento. Vamos marcar aquele dia para o dia da sucessão. Não, a sucessão é um projeto que às vezes leva uma década para ela realizar, né? Levando assim ao extremo. Claro que tem processos mais rápidos, mas em média eles são processos mais lentos, de 5, 6, 7 anos. Porque tudo vai depender não só da preparação dos sucessores, mas também dos sucedidos, e principalmente do sucedido, né? Ele que precisa mais se preparar para poder receber, e nada melhor que a governança para poder fazer isso. Então, quando a gente olha, né, esse tripé, eu acredito que a gente traz aqui alguns insights para que a gente desmistifique essa carreira. Primeiro, como eu falei, do mercado. Segundo, de como eu olho para tudo isso. E terceiro, de eu levar isso a sério, de eu levar isso ao longo do tempo para poder realmente me diferenciar e fazer as coisas acontecerem nas empresas que eu vier a atuar. Isso é talvez a nossa grande contribuição, né? E o Celente, sabendo disso, tem feito bastante, né, em prol não só de alertar dos pré-requisitos para que todo mundo vá atrás, trabalhar o networking qualificado, a gente ajuda a fazer isso com os nossos eventos, jantares, fóruns,
e com a nossa rede de Alumni e Alumni Plus, mas principalmente com a preparação, né? Com vistas a trazer essa competência com qualidade para todos que caminham com a gente, né? Então, é isso que eu queria trazer, né, como desmistificação, já dizer que a nossa próxima Master vai ser no dia 24 de abril, né, e que vocês possam participar. E eu agora, né, me coloco aqui à disposição, né, esses outros 25 minutos para a gente poder debater, né? O tempo, de fato, ele é alocado dessa maneira, né? Uma masterclass muito concentrada ali, um pitch, né? Bastante bom. E agora a gente abre, né, para poder fazer o debate. Eu só queria ressaltar que as perguntas têm que ser bem objetivas, né, Yuri? Né? Perguntas aí de 30 segundos no máximo, para a gente poder realmente dar conta aqui e debater com todos. Yuri, está contigo aí a coordenação aí do debate. Perfeito, muito obrigado, Vanderlei. Só mais um comentário, aproveitando aqui o Hugo, né, que alertou, né? A Master 45 ela é complementar à Live 30, então a gente continua com a nossa programação anual de Lives 30, quinzenalmente, né? E bimestralmente nós teremos o evento da Master 45. Né? Isso acaba fechando o que nós chamamos dentro do Celint de super quarta-feira. Por que super quarta? Né? Que às 18 horas elas são eventos online dedicados a lifelong learning para vocês, aluminais Celint. Né? E na parte da manhã, entre 8 e 10 horas, nós temos eventos que são comitês fechados, voltados para educação e governança, para presidentes de conselhos e sócio-cotistas e empresários, justamente para poder avançar com a governança no meio empresarial. Então, essa é a super quarta-feira do Celint. Então, Rodolfo, abre a fila, por favor, com a sua pergunta, direto para o Vanderlei. Boa noite a todos. Mais no sentido de ouvir um pouco da experiência do Celint, uma vez que muitas empresas estão prestando atenção em governança e querendo iniciar a governança, o que tem sido mais efetivo, Vanderlei, na sua visão? Participar como conselheiro, não, como mentor, consultor de empresas, e ajudar na implantação da governança e, consequentemente, conselho consultivo, e aí se tornar um consultor, ou já iniciar em conselhos consultivos pré-existentes. O que você enxerga como mais efetivo nessa carreira? Tem dois aspectos, assim. Primeiro é o que é mais rápido ou mais fácil de se conseguir para a carreira de conselheiro, né? E tem outro aspecto que é o que funciona melhor para a empresa. Tá? Então, vamos colocar as duas coisas. Acho que para a carreira de conselheiro vai depender muito de se você tiver, por exemplo, acesso a vagas em empresas que já montaram, ou que já têm seu próprio conselho. Isso é mais rápido. Por outro lado, a gente vê que muitas vezes, e a gente faz esse programa, montar do zero o conselho numa empresa, e a gente tem essa possibilidade, né? Hoje a gente tem divulgado isso, de estar ali com a gente montando um conselho junto e a gente participar e depois você poder tá na frente ali concorrendo pela vaga de conselheiro, pode ser algo que vença barreiras. Então, eu não tenho assim uma resposta do que é mais rápido ou mais fácil. Do ponto de vista da empresa, o que a gente observa é que, sem montar um arcabouço inicial antes, sem ter primeiro feito ali uma estrutura de como a governança funciona e já contratar conselheiros, isso pode ser um grande tiro no pé, né? Porque senão as pessoas começam a se reunir, não sabem nem qual é o que está fazendo ali, começa a discutir outras coisas, começa a virar uma superestrutura de gestão, o que é um erro também comum e crucial, né? Então, o que a gente realmente vê é que para a governança funcionar bem é preciso ter um arcabouço, uma infraestrutura, e isso parte, a princípio, de uma consultoria, né, para fazer todo o desenvolvimento interno da empresa, para ela se preparar a receber um conselho e atuar bem com o conselho. Que o conselho atue com as suas alçadas, complementares à gestão, com a sua pauta, entendendo qual é o seu papel. Enfim, não sei se eu te respondi, Rodolfo, mas eu vejo dessa maneira aí. Com certeza respondeu. Obrigado. Valeu. Posso fazer a minha pergunta aqui, Vanderlei? Claro, pode ir, Virado.
Vanderlei, na verdade, eu sei que você pode me dizer que pô, depende de empresa para empresa, mas a minha pergunta é, como consultor em algumas empresas, os proprietários, os acionistas, o conselho, às vezes já tem um pequeno conselho, ou um conselho familiar, ou um grupo familiar, a ansiedade é muito grande. E, por muitas vezes, eles têm a impressão que hoje você entra, amanhã você resolveu tudo que eles tinham de problemas e de dúvidas. A minha pergunta é, isto mudou em relação aos conselheiros? Essa dualidade entre consultor e conselheiro mudou? Você vê essa mudança? Ou ainda se tem essa mesma ansiedade com o conselho que se tinha com os consultores? Ótima pergunta. Eu vou pegar um gancho com aquilo que o Rodolfo trouxe. Quando a gente implanta a governança e monta toda a estrutura, essa ansiedade diminui e a gente vê os conselheiros muito mais aptos a exercer o papel de conselheiro do que ser um consultor da empresa, né? Até pelo nome, né? A gente fala de conselheiro consultivo, às vezes cria alguma confusão, né? Mas onde existe essa montagem e tem uma preparação prévia, essa confusão diminui ou até desaparece. Mas é comum, e isso vai depender muito da cultura de cada empresário, como é que ele encara, como é que ele se prepara para isso, para realmente não montar um conselho pensando que ele vai ter lá, vamos dizer assim, uma consultoria mais barata e perene, né? Porque ela não tem um prazo limite para acabar. O conselho é diferente de um consultor que vem, realiza um trabalho e vai embora, enquanto que o conselho não, o conselho está lá de forma perene. O que a gente percebe é que quando a gente consegue fazer essa mudança de mindset, né, para o empresário também, ele trata, né, o seu conselho de uma forma muito mais voltada para uma governança de fato, porque senão ele não vai exercer essa governança. E isso nos remete, inclusive, àquele slide que eu trouxe lá do tripé, né, da preparação que você precisa ter para exercer a carreira de conselheiro, que é diferente da preparação para ser um executivo. Tem muitos elementos que são diferentes, né, nessa atuação. E aí você não vai, inclusive, pensar só em conselheiros, né, que tenham um pré-requisito mais técnico, que é o que eu tento falar. Olha, é preciso ter no pré-requisito uma visão geral de negócio. Se o empresário está com uma dor, por exemplo, na sua transformação digital, é uma tendência ele falar, vou montar um conselho e trazer alguém de transformação digital. Mas se aquela transformação digital ocorrer no prazo de um ano, perde o sentido de ter um conselheiro de transformação digital, porque ele tem que ter um conselheiro que vai ver tudo da empresa, vai ver toda a estratégia, vai ver todas as suas grandes questões, né? E aí, obviamente, vem aquilo que eu falo, todo conselheiro tem que ter esse pré-requisito de ter visão geral de negócio, ter tido experiência, ser colocado lá, e isso vai, inclusive, facilitar para que o processo de desenvolvimento do conselho seja na linha certa, né? Nessa linha que a gente está trazendo, de ser uma governança e não de ser mais uma instância ali consultiva ou de consultores que vão implantar processos na empresa. Mas esse erro e essa mistura ainda existe. E aí eu ressalto, onde a gente passa por empresa que a gente faz o arcabouço e trabalha essas questões, e inclusive educa o empresário, esse problema é mitigado ou até desaparece, tá, Viriato? Acho que é por aí que eu vejo, né, as questões. Muito bem, acho que o Excelente, muito próximo... obrigado. Imagina, velho. Hugo, Boa noite, Vanderlei. Uma boa noite. pergunta. Hoje o chat GPT e os cyberataques é super importante. Mas você acha isso um impeditivo para um conselheiro consultivo? Ele não ter expertise nenhuma, nem de chat de inteligência artificial, nem de cyberataque? Ou seja, ele não é um cara de TI, ele não é um cara de IT. Não, eu até escrevi sobre isso agora recentemente, fiz um post no LinkedIn e falei, olha, você precisa conhecer os fundamentos disso. Você tem que estudar, pelo menos nem que seja como autodidata, né? Para você entender se a empresa que você está como conselheiro vai ter um impacto. Mas você não precisa ser um expert. Muito pelo contrário. A gente não sabe qual é a extensão da inteligência artificial e qual é
como é que ela vai impactar nas empresas, mas a gente precisa ter uma noção para poder lidar com ela. Por exemplo, se a gente fosse pensar de que tudo ia ser transacionado por cybermoeda, por exemplo, há 2, 3 anos atrás, hoje não está assim, a gente não percebe essa demanda. Então, se o conselheiro entrasse profundamente para estudar esse mercado, porque a empresa seria impactada, ele teria perdido seu tempo, né? Então, o mais importante nesse preparo que a gente fala é o preparo para conselheiro mesmo, para atuar nesses soft e hard skills e ter uma noção de todas as buzzwords e todas as tecnologias, né? Porque eu lembro perfeitamente num fórum, né, que a gente trouxe um conselheiro para falar da carreira, ele trouxe lá um pupurri de palavras e estava um quadro, tinha de tudo, até doença da vaca louca tinha lá. Então, assim, é óbvio que a gente vai passar por isso, né? Mas não é isso que vai diferenciar você de conselheiro. É importante ter isso com clareza, porque senão eu caio na esparrela de ficar fazendo 1000 cursos, me aprofundando, vou até o MIT fazer um curso de inteligência artificial, sendo que na minha empresa eu vou chamar um expert, né? Vou contratar um consultor ou um funcionário ou um executivo que vai se aprofundar nisso e não na esfera do conselho. Acho que deu para ficar claro ali, né, o que eu penso dessa diferenciação, né? Não, deu Beleza. sim. Beleza. Milton, Grande Vanderlei, prazer enorme revê-lo aqui. prazer é A meu. pergunta, Vanderlei, é sobre a atuação do conselheiro, principalmente formado aí pela Celint, porque muita gente, é o meu caso também, a gente tem uma vida executiva em grandes corporações ou em grandes instituições financeiras ou empresas internacionais. E aí, quando a gente vai atuar, nós vamos ajudar quem? A empresa familiar, que tem uma outra realidade, né? Uhum. Não há uma tendência dos conselheiros quererem levar soluções complexas, pesadas, e quando a gente precisaria ter um certo pragmatismo, lógico, dentro de alguns limites. Como é que tem sido essa experiência aí dos conselheiros nesse sentido? Ótimo, ótimo, Milton. Eu vejo uma tendência nesse sentido, né? Quando a gente ajuda a contratar conselheiros que vieram de empresas muito grandes, multinacionais, eles têm a primeira tendência de querer implantar processos complexos, sofisticados e que não têm um fit com a realidade dessas empresas mais simples, né? Que tem até eu falo, vamos implantar, a primeira coisa que você vai fazer, governança é sinônimo de compliance. Não é, mas não, o mercado às vezes entende. Vamos implantar um processo bem estruturado de compliance. É talvez uma das coisas lá no final da fila que o conselheiro devia se preocupar. E aí dá um tiro pela culatra. Então, o que o Serente tenta mostrar, e a nossa preparação, você sabe disso que você passou, é mostrar uma governança integral. O que é a ideia de uma governança integral? É que eu vou usar o meu cabedal de experiência de ser humano, as minhas inteligências, para atacar os pontos principais da empresa e não ficar levado pelo que foi, talvez, uma instrução de uma grande empresa. É bem diferente mesmo. E quando a gente entra na empresa familiar, eu falo que não, até também de novo escrevi sobre isso, né? As soluções não são as soluções técnicas que vão encontrar, são as soluções técnico-políticas. Tá? É a alternativa técnica que é cabível dentro do ambiente político. Não que ela seja uma alternativa errada, mas ela vai ter uma interface com os jogos de interesses dos grupos de acionistas, dos familiares, etc. Aquela alternativa que encontra uma síntese, que se encontra um fit entre o técnico e o político, é aquela que vai ser implementada. E talvez ela não seja que traga um resultado mais rápido, que seja mais impactante, efetiva. Ela vai trazer, sim, resultado, porque ela tem que ser uma alternativa técnica, mas ela vai estar nesse ambiente técnico-político. Então, encontrar esse ponto, né, esse ponto de inclusão, é a chave para você ser um bom conselheiro numa empresa fechada e familiar, que vai na linha do que você está fazendo, está falando, Milton, de procurar encontrar aí esse equilíbrio. Ótimo. Gonçalves, Gustavo. Olá, Passarela, boa noite a todos, pessoal. Já vejo um monte de caras familiares aí, boa noite para todos. Meu ponto aqui não é tanto uma pergunta, mas é mais um comentário complementar e até para gerar algum tipo de debate aí entre todos. Falando um pouco do que a gente ouviu hoje do Vanderlei, eu concordo 150%
com esse tripé que você botou aí na tela, Vanderlei, né? Os pré-requisitos, a preparação e networking qualificado. Agora, a gente não pode perder de vista de que, quando a gente mergulha nesse mundo da governança e na posição do conselheiro, a gente não está mais naquela nossa carreira tradicional de executivo, como quase todos nós aqui fomos, né? Onde você tem o poder na mão para decidir e onde as suas decisões são mais preto no branco e ligados a materiais, processos, logística, etc, etc, etc. A gente tem que ter em mente, quando a gente mergulha no mundo de conselhos, o material com que você está trabalhando são pessoas. Pessoas. Que você interage uma vez por mês, né? Você não precisa ser especialista nos assuntos, mas você interage uma vez por mês, e naquele momento, uma vez por mês, você tem que estar preparado e ser capaz de argumentar e ser capaz de trazer coisas para reflexão daquele público do conselho. Então, nesse sentido, eu queria pegar um comentário que o Vanderlei fez também ao longo da apresentação dele dos 3 pilares, que é o tópico dos soft skills. Tá? Os soft skills hoje são muito mais importantes do que eram na época que a gente estava construindo nossas carreiras como executivos, né? E hoje em dia, num mundo que está cada vez mais relacional e está cada vez mais rápido por causa das mídias sociais, quando você aposta no desenvolvimento de soft skills, você tem vamos dizer assim, uma possibilidade muito maior de você abrir caminhos pela frente, seja dentro de uma reunião de conselho, ou seja, num bate-papo, num networking, numa apresentação, numa entrevista para um conselho, porque você vai estar mais bem preparado para se posicionar melhor, para lidar com pessoas, tá? Então, estou dando esse depoimento da minha própria experiência, tá, gente? Com que eu venho trabalhando em governança e transacionei de executivo para governança, e isso tem se mostrado essencial para mim. Eu queria deixar esse tópico aqui em aberto, né? Soft skills, o quanto isso é importante, e ouvir um pouco do Vanderlei e dos demais aí sobre isso também, porque eu acho que é um ponto fundamental para todo mundo ficar de olho, Gustavo. né? O ponto dos soft skills que você trouxe, né, e que ressaltou daquilo que eu falei, é o diferencial de fato. Por isso que a gente trabalha isso na certificação avançada. É lá que a gente vai se aprofundar, porque a gente entende que você tem que passar ainda por algumas etapas antes de começar a mergulhar e se transformar num ótimo conselheiro usando bem esses soft skills. Mas o teu depoimento é rico, né, porque você fez essa transição e certamente tem vivenciado isso. Agradeço aí tua disposição. Gustavo Fernandes. Boa noite, pessoal. Obrigado, Vanderlei. Bem, primeiro, parabéns. Foi uma bela apresentação, super interessante. E a gente falou bastante da carreira de conselheiro. Mas eu queria abordar pelo outro aspecto. Como é que você está vendo essas questões de implementação de conselho, principalmente nas empresas familiares, e como é que isso pode impactar nesse mercado tão interessante que a gente está iniciando essa jornada? Ótimo. Não, eu até mencionei no início, a gente tem sentido esse aumento, né? O Celente tem tido cada vez mais consultas para fazer esse movimento, ajudar na implantação dos meios de governança, e isso é essencial. É aí que a gente percebe o amadurecimento do mercado, né? Quanto mais a gente tem as empresas, e eu até mencionei, né, para todos aqui que a gente tem percebido isso nos próprios programas educacionais, a presença de empresários vem aumentando significativamente, o que é um ótimo sinal, né? Sinal de que eles estão sendo tocados, né, pelo princípio, para entender, se aprofundar em governança, para poder atualizar suas empresas, atuarem como bons conselheiros nas suas próprias empresas, enfim. Mas esse amadurecimento, ele me parece que ele vem se realizando cada vez mais, né, com mais profundidade, o que é ótimo. Eu tenho recebido aí vários, ontem mesmo, anteontem eu recebi 2 garotos que entraram no site, pediram para falar, para implantar a governança na startup deles. Eu conversei rapidamente com eles, vi que ainda não estavam maduros, a empresa estava na fase de ideação, não tinha nem empresa montada ainda, já queriam falar de governança, eu achei o máximo, né? Mas É um bom isso é sinal prova. esse, né? Esse é um bom sinal, mas é muito interessante, né, o que está acontecendo. Mas legal, Gustavo, aí. Passar para o Nelson, né?
Nelson. Oi, Vanderlei, boa noite a todos. Te peço desculpas, eu não estou conseguindo abrir a minha câmera por alguma trava do meu browser aqui. Eu acho que tinha que clicar em alguma coisa no início, então peço desculpas por isso. Bem rápida a minha pergunta. Eu entendi o tripé, a tríade que você mostrou. Antes, deixa eu me apresentar rapidinho. Eu sou executivo de uma multinacional francesa, executivo de front office, marketing e vendas, no mercado de construção civil. E a pergunta que eu tenho para fazer para você estou começando a me preparar para fazer a transição, entendi bem a tríade, aí a pergunta é, onde está o acesso às vagas de conselheiro? O acesso às vagas. Então, as vagas vai depender... Bom, as vagas existem, né? Elas são comunicadas por diversos canais. Os canais são os headhunters, os próprios acionistas da empresa, outros conselheiros. Então, portanto, isso que é importante o networking, para você aumentar a tua área de contato e fazer com que a probabilidade de encontrar uma vaga que se case com você esteja cada vez mais perto. O Celint também faz isso, na medida que a gente tem os nossos ex-alunos, eles entram na nossa plataforma e recebem as vagas de conselho que a gente é informado, ou, na maioria das vezes, das empresas que a gente desenvolveu governança que precisam contratar conselheiros. Então, isso tem acontecido, a gente já tem um rol aí de ex-alunos que entraram em conselhos por meio das vagas que nós desenvolvemos. Então, entrar na carreira de conselheiro é exatamente isso, para eu se preocupar em olhar os meus pré-requisitos, como é que eu trabalho, a minha preparação e o meu networking para que ela seja uma carreira efetiva. Tá? Mas as vagas, elas acontecem dessa maneira, né? Como eu acabei de te colocar aí, Nelson. Muito obrigado, Vanderlei. João. Opa, boa noite, tudo bem, Vanderlei? Tudo bem, pessoal? Vanderlei, foi muito bacana rever aí o tripé, os pré-requisitos, preparação. O que eu percebo quando há vagas de conselho em empresas de capital fechado não sei se é uma leitura minha nos requisitos da vaga ou de algumas pessoas também, né? Mas eu vejo as vagas bem restritas, ou seja, com requisitos muito específicos, confundindo às vezes ou trazer um consultor ou trazer um diretor, mas o que eu entendo? O conselheiro no início ele tem que ser um especialista também, ou as vagas que estão sendo muito restritas na implantação? Perfeito. Eu concordo contigo, ainda há uma demanda do empresário por essas vagas mais restritas, né? Principalmente quando diz respeito ao setor de atividades, né? Eu quero buscar alguém que conheça mais do meu setor, às vezes esquecendo que é importante ele ter um mix, né? Alguém que vem de um setor diferente para poder fazer um contraponto, enfim. Isso é algo que também nós estamos melhorando a nossa própria orientação ao empresário, quando a gente faz o processo, para ele olhar essa capacidade geral do conselheiro e não uma terminação específica, senão esse conselheiro tem vida curta, né? Ele vai contribuir com uma área-chave ali e daqui a pouco ele não tem mais como contribuir, ele vai ficar calado nas outras questões. Então, eu concordo contigo, esse também é um processo que tem que amadurecer, a gente tem ajudado a isso, mas ainda tem chão pela frente. Acho que foi bem pontuado, João. Obrigado. Obrigado. Estamos quase no limiar do tempo, mas podemos ter mais uma pergunta aí do Alex. Olá, Vanderlei. Uma perguntinha sobre o contexto aí das empresas, né? A governança tem evoluído muito, mas a gente teve casos recentes como Americanas, né? E vários outros aí enfim, da Lava Jato. Como é que você enxerga essa evolução da governança e esses fatos recentes aí do mundo dos negócios? Boa pergunta, Alex. Eu me arrisco a dizer que a governança das empresas de capital fechado está evoluindo mais do que a governança das empresas de capital aberto. Eu me arrisco a dizer. Por quê? Porque a gente tem visto e tem feito processos em que a governança das empresas de capital fechado ela vem para ser verdadeira. As empresas de capital aberto têm uma lei, tem um enforcement. Então, nem sempre essa governança ela está ali para exercer o seu papel verdadeiro. Ela está ali para, às vezes, cumprir com determinados pré-requisitos. E a gente vê que no Brasil o principal problema não é
o conflito de agência, vamos falar agora conflito de agência, né, que é a linguagem comum aí da governança empresa capital aberto. O conflito de agência principal não é entre o agent e o principal, não é entre os executivos e os acionistas, mas sim entre minoritários e majoritários. É um tipo específico, até cito isso no meu livro, é um tipo específico de conflito de agência à la brasileira, né? E aí a gente vê esses escândalos, porque os majoritários com poder de controle acabam exercendo uma gestão e não uma governança dentro da companhia. Então, para mim, é um pouco isso que eu vejo, isso que nos surpreende. Mas eu não me surpreendo, porque, dado esse tipo de conflito de agência, isso acaba acontecendo naturalmente. E aí eu falo, olha, quando a gente vê empresa de capital fechado atuando em governança, ela de fato vai buscar excelência, porque ela quer ter o resultado, ela quer ter a perenização adaptativa, ela quer trazer sucessão, enfim, todos os benefícios que a governança traz, e ela não investiria tempo e nem dinheiro se ela não estivesse buscando ser verdadeira com isso. Ô, Vanderlei, nós não temos competência para ir contra o parecer dos auditores, pô. Não é verdade? Você é um conselheiro consultivo, vem da Gran Code ou da PwC e fala isso, pô, se você for contestar ela, você tem que ser um consultor máximo, né? Isso aí, perfeito. Olha, pessoal, chegamos aqui no limite, né, Yuri? Eu só queria, Vanderlei, antes de passar a palavra para o Yuri, para ele terminar, queria agradecer a todos aí pela presença. Foi um prazer, né, inaugurar esse novo modelo aí de Master 45 com vocês. Tivemos uma presença aí maciça no auge, a gente tinha mais de 62 pessoas, né, em torno de 62, o que foi excelente. E, enfim, ficamos à disposição sempre para vocês. Quem quiser entrar na nossa trilha, falar com a gente, estamos à disposição e esperamos vê-los novamente em breve. Yuri. perfeito, Vanderlei. Muito obrigado aí pela essa aula inaugural da nossa Master 45, né? Lembrando que esse evento está gravado e amanhã já estará disponível no nosso canal do YouTube e no nosso site, né? Juntamente com o material apresentado pelo Vanderlei. Então, muito obrigado, né? Lembrando que a gente tem as rotinas da Live 30, né? E no mês 4 voltamos aqui com mais uma Master, né? E a gente está preparando aqui no forno especialmente para vocês. Então, obrigadíssimo e até a próxima. Tchau, tchau.